Bom dia, pessoal do Facebook. Bom dia também o pessoal de Quixeré, que é o povo para o qual eu costumo destinar meus vídeos, né, minhas palestras virtuais. Quero dizer apesar de viver aqui em Fortaleza, mas eu lembro sempre da cidade e do município de Quixeré, porque é onde estão meus familiares e meus parentes. Então, vamos aqui a um assunto que eu publiquei no jornal hoje. Quero dizer para as pessoas, e principalmente os quixerenses, que esse vídeo de hoje não é um vídeo político, porque se alguém deve ter lembrado, alguns vídeos que eu postei, eles estão muito voltados para a temática da política. E esse de hoje não é um vídeo político, é um vídeo que trata um assunto muito importante, né? Principalmente para aquelas pessoas que querem entender o tipo de sociedade que a gente vive. Então, o tema do artigo que eu publiquei no jornal hoje, aqui em Fortaleza, chama-se Capitalismo e Socialismo, né? Então está aqui o manuscrito do artigo que eu depois redigi e mandei para o jornal e ele publicou hoje. O capitalismo e socialismo são dois sistemas político, econômico e social que um já está praticamente deixando de existir no mundo todo, que é o socialismo. O capitalismo é o sistema econômico e social vigente em quase todas as sociedades do mundo. É claro para as pessoas que o globo terrestre ou o mundo está dividido em muitas nações ou em muitos países. E o capitalismo é o sistema econômico e social adotado por quase todas essas nações. Por quê? Porque para alguns estadistas ou para alguns representantes mundiais e também para os teóricos da economia política, o capitalismo é aquele sistema que viabiliza o desenvolvimento e o progresso de uma nação. E como é o sistema econômico vigente no mundo, então há de se acreditar que é o mais apropriado para um país ou uma nação adotar. Não que o capital e que o socialismo seja aquele sistema totalmente negativista. Não que o socialismo seja aquele sistema que venha a negar o progresso ou o desenvolvimento econômico. Mas o fato de algumas nações não serem aconselhadas a vivenciar o socialismo é o fato de esse sistema não ser vigente no mundo. É o fato de o socialismo ter sido praticamente erradicado em prol do capitalismo, porque quem for ler o texto que eu publiquei no jornal hoje, vai entender que o socialismo ele foi praticamente erradicado na década de 80, diante de uma guerra fria entre Estados Unidos e União Soviética, quando essa guerra ela pôs fim ao Império Vermelho, que na época era considerado a União Soviética, que era o símbolo do socialismo. Então, mas vamos aqui focar ou enfatizar o sistema capitalista. O capitalismo, como eu mostro no texto, somos conhecedores que o sistema econômico social vigente no mundo hoje é o capitalismo, pelo fato de ser adotado por quase todos os países, muito embora já tenha sido adotado o socialismo por alguns países leste europeu, da União Soviética e União Europeia. Então, o capitalismo ele é adotado pelo fato, como eu já falei, de
possibilitar desenvolvimento. Agora, quais as características do capitalismo? A propriedade privada dos meios de produção, a obtenção de lucro, o trabalho alienado. Então, são essas características principais do sistema capitalista. Muitas pessoas, teóricos, muitas pessoas que se aprofundam no conhecimento da economia política, muitos professores têm uma certa prática de criticar o capitalismo, taxando ele de um sistema desumano por explorar a atividade do trabalhador. Muitos acham que o capitalismo entre aspas, é um capitalismo selvagem por se basear naquela ideia do capitalista acumular lucro em detrimento do trabalho do trabalhador, porque ele vai explorar o trabalhador para, com aquele trabalho, obter o lucro para a empresa dele. Então, muitos desses aspectos relacionados ao sistema capitalista transmite a ideia para algumas pessoas de que é um sistema selvagem, um sistema explorador. E muitos ainda acham que é um sistema excludente por transmitir a ideia de que no capitalismo prospera quem tem capacidade. Que na verdade, se formos analisar a realidade, então muitas pessoas estão fora do mercado justamente pela falta de capacidade que elas têm. Bom, essa visão dá-se a ideia de positividade diante daqueles que pensam assim. Agora, o capitalismo, nós temos que admitir que, muito embora transmita essa ideia para algumas pessoas de que é um sistema explorador, de que é um sistema excludente, mas temos que entender que o sistema capitalista ele desenvolve a sociedade, ele gera oportunidade, ele gera emprego, ele gera renda, ele gera recursos para o Estado. Agora, quando se trata de exclusão social, no meu entender, na minha visão de filósofo, o problema da exclusão social, quem resolve não é o capitalismo, não é o capitalista, o sujeito principal do sistema capital. A exclusão social está relacionada à falta de interesse daqueles que gerenciam o Estado. O sistema capitalista, quando a gente vai se aprofundar nele, ele, ao gerar recursos para o Estado, ele deixa nas mãos do Estado maior parte dos recursos desse sistema. E aí é que o Estado tem que promover políticas públicas de combate à exclusão social. Portanto, a gente não pode achar que o capitalismo é o responsável pela exclusão social. O capitalismo tem como atividade primordial o desenvolvimento econômico de um país. Ele gera oportunidade. Agora, o Estado, para cumprir com sua missão, ele tem justamente os recursos garantidos pelo sistema capitalista. Por quê? Porque quando uma empresa ela desenvolve uma atividade econômica num determinado estado ou num determinado país, muito embora seja uma multinacional, uma empresa nacional, ou uma empresa de médio porte, ou uma microempresa, todos esses segmentos empresariais, eles geram recursos para o Estado. Todos esses segmentos empresariais, seja multinacional, nacional, microempresa ou média empresa, então
elas geram recursos para o Estado. Esses recursos é que vai garantir a inclusão social de todas as pessoas desse Estado. Quando se diz exclusão social em um Estado, a gente se refere àquilo que nos é negado, que são os direitos sociais. Uma pessoa é excluída de uma sociedade quando ela não tem o direito à saúde, quando ela não tem uma educação de qualidade, quando ela não tem oportunidade de trabalho, quando ela não tem a assistência social devida pelo Estado. E aí sim é que as pessoas estão excluídas, né, da sociedade. Porque às vezes quando uma pessoa está desempregada, o Estado deveria manter políticas públicas para dar assistência àquele desempregado. E não a gente achar, eu estou desempregado porque o sistema capitalista trouxe o desenvolvimento industrial, trouxe a máquina, e eu estou desempregado e a culpa é do sistema. Não. Eu estou sem amparo nenhum, estou sem dinheiro para manter minha saúde, estou sem dinheiro para pagar o supermercado, estou sem dinheiro para isso e aquilo. O problema disso aí pode ser também culpa do Estado, que não gera políticas públicas para nos dar a assistência devida. Então, pessoal, a gente, como eu falei do socialismo também, eu não vou pautar as características dele, eu coloquei o socialismo só para implementar a ideia do artigo. Em outras oportunidades, eu vou aprofundar em vídeos essa ideia de capitalismo, porque é um tema complexo, né, que demanda outras temáticas. E quero lembrar que os países hoje são capitalistas porque o sistema capitalista ele é enfático no mundo todo e hegemônico. Por quê? Porque nós vivemos num mundo onde a economia está globalizada. E como todos os países numa economia globalizada, eles se envolvem em transações comerciais entre eles, por isso muitos países assinam acordos internacionais para circulação de mercadoria. Então, como acontece no mundo essa globalização da economia e o mundo quase todo é capitalista, então diante dessa hegemonia capitalista, é necessário que quase todos os países do mundo adotem esse sistema capitalista. Porque se o país não adotar esse sistema capitalista, ele pode não obter sucesso em seu desenvolvimento. Ele pode estar fadado ao insucesso. Ele pode estar fadado a ficar para trás diante dos outros países. Então, valeu pela atenção. Se vocês quiserem, principalmente o pessoal de Quixeré, quiserem compartilhar esse vídeo para que ele seja bem visualizado, quero aqui agradecer as pessoas, né, antes do compartilhamento, e ficarei mais grato se vierem a compartilhar. Valeu e obrigado.